Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do seu fuso horário. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Prateleira Artística. Permita-me saudar a si que neste exato momento encontra-se ligado à FTV, ao nosso teu programa Prateleira Artística. Para si que nos assiste a partir da TMT, posição 17, para si que também nos vê através da TV Cap, posição 353. Muito obrigado para si que neste exato momento também se encontra ligado a nós a partir das redes sociais que a FTV disponibiliza, que estão na verdade na sua inteira disposição. Deixe ficar o seu like, seu comentário, partilhe a nossa página para que os nossos conteúdos possam chegar além. Entretanto, deve estar a se perguntar: onde que o soprano está, que nós estamos a ver a prateleira? Na verdade, saímos para uma viagem muito boa. Saímos para a zona de baixa da cidade, Rua de Bagamoio. Para quem conhece, ENAF, Escola Nacional de Artes Visuais, para conversar com um grande artista e não só um grande jurista. Mas hoje vamos navegar muito nesta área das artes. Passo a lhe cumprimentar neste exato momento. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Prateleira Artística. Boa noite, obrigado pelo convite. Mas não sou grande, sou pequeno. Mas muito prazer por estar aqui neste programa. Tá certo, ele tenta ser um pouco, vamos lá, ele tenta dizer que não é grande, nós sabemos que sim, é grande, por aquilo que já podemos apreciar aqui, dá para perceber que não se trata de um menino, não se trata de uma pessoa que se mete a palma de mão, mas uma pessoa que tem uma grande bagagem quando se fala das artes. E eu já quero saber de si, pode-se apresentar antes mesmo de avançar, pode-se apresentar, porque eu podia te apresentar, mas podia deixar lacunas, podia deixar muita coisa de fora. Pode-se apresentar, os telespectadores estão aí bem ligadinhos a nós. Obrigado. O nome oficial é Moisés Arnaldo Sampa, o nome completo, mas artisticamente adotei um nome que é muito caseiro, que foi me dado ainda em criança, que é o Mogas. E desse utilizo até para assinatura nos trabalhos artísticos, não é? E como sabe, a minha vertente de formação passa pelas artes, passa pelo direito, passa pela licenciação, continuo a partilhar formações ao nível nacional e não só, e continuamos a militar nas capacitações internacionais e a contribuir, de certa maneira, para, digamos assim, aumentar o caudal de conhecimentos de nossos formandos ao nível desta instituição e não só, mas sobretudo a partilhar as artes fora de Moçambique, nomeadamente para a África do Sul, a Argentina, a Bolívia, onde nós temos estado a colaborar de uma forma muito ativa para crianças e jovens que tenham interesse em artes plásticas. Tá certo, muito interessante ouvir isso. Vou tratar por Dr. Moisés. Brincadeira, mas eu tenho uma questão bastante pertinente, sobretudo naquilo que esteve aqui a falar, me agradecendo, mostrando a grandeza do que se faz quando se trata das artes aqui em Moçambique. Eu quero saber, ao seu ver, como é que está Moçambique no que diz respeito às artes, concretamente nas artes plásticas. Ora bem, estão vivas e a gozar de boa saúde, diga-se de passagem, porque ainda ontem tivemos o privilégio de assistir a uma cerimônia que teve o cuidado de portanto, nomear dos vários artistas plásticos, um deles, que é um colega, que é um indivíduo que partilha bastante o seu conhecimento e trabalha muito em prol das artes plásticas em Moçambique. O que quer dizer que as artes estão vivas e pela primeira vez podemos testemunhar a premiação desses artistas, dos quais eu próprio faço parte e orgulho-me nisso. Então é um sinal positivo de que nós, enquanto artistas, conseguimos trabalhar com todos os problemas, mais alguns que o país tem, e o nível de educação e formação que também exige um pouco mais sobre aquilo que cabe ou não às artes, mas de qualquer forma importa dizer que estamos a gozar de boa saúde em termos de produção artística. Atenção.
Certo, é importante. Então, queremos também, são várias questões, na verdade, mas queremos deixar esse espaço antes mesmo de pedirmos que o museu nos mostre um pouco daquilo que tem sido a sua atividade, porque dá para perceber, estamos num mundo colorido aqui, estamos entre vários quadros e cada quadro que expressa alguma coisa que nem sabemos o que é, porque o bom das artes é isso, e nós sabemos que Moçambique tem várias expressões artísticas e uma das expressões é esta que estamos aqui a ver. Quando é que começa a enveredar, na verdade, neste mundo artístico? Eu começo por uma experimentação em casa. Eu cresci, tanto aqui no bairro Central, é um bairro que foi berço de muitos artistas, como o Suite, os K10, parte deles, o Digital, e outros tantos como Buchecas e alguns outros. Mas tinha um que é muito particular, que era um amigo que estudou nesta escola de artes visuais e fazíamos desenhos na rua. Portanto, a partir daí, este movimento artístico começa a surgir, começa a desenvolver isto. Estamos a falar dos anos 94, 95, até que decido engrenar para um ensino artístico de relevo para poder desenvolver aquilo que eu sabia, digamos assim. E a timidez é que me faz força, né? Porque era muito tímido e eu estava em outras áreas, como a dança, pratiquei dança durante muito tempo, e outro tipo de desportos, não é? Que era mais o futebol, o atletismo e não sei o que mais. Até que descubro que de fato eu devia apostar numa delas, e a que mais me chamou a atenção foi exatamente as artes plásticas na vertente do design, das artes gráficas. E daí para frente nunca mais parei. Portanto, começo a participar em exposições em 98. De 98 esta parte, enquanto estudante, começo a fazer algumas aparições, e de lá até aqui nunca mais parei, apesar de não ter feito nada de forma muito singular e particular. Mas já fiz tanta coisa para o país que eu acho que é de relevo. Os murais da Cruz Vermelha, os murais do Hospital Central, dos 40 anos do Hospital Central, o mural de 40 anos da EDM, foram produzidos, coordenados em termos de projetos por mim, e tantas outras exposições de artistas particulares e não só. Neste momento continuo patente numa exposição coletiva na Galeria Columbuana, desculpa a publicidade, mas está lá porque temos vários artistas que estão em exposição neste momento, que tinham um tema que é muito particular para Moçambique, que é o tema música, né? E desde esse momento eu sinto que a minha carreira tem sido gerida, digamos assim, muito suavemente em função daquilo que são as minhas preocupações sob o ponto de vista artístico, daquilo que eu acho que eu devo dar em termos de contributo. E desde 98, eu assumo 98 como a data que para mim foi um momento de viragem. E desde 98 esta parte nunca mais parei. E estamos a perceber que cada vez mais continuamos neste caso a conhecer um pouco sobre o Moisés, que é o nosso convidado, artista plástico de hoje, e saber um pouco desta carreira que ele decidiu abraçar. Queremos saber também qual tem sido a sua especialidade neste mundo artístico. Ora bem, em termos de especialidade, eu penso que desenvolvi muito a técnica de gravura, não é? E de pirogravura, que é a gravação em madeira, do qual tive o privilégio de fazer uma formação fora de Moçambique, que me permitiu um pouco mais de técnica nessa matéria, mas porque a minha formação abrange outros campos técnicos das artes, eu insisti muito sobre a técnica de pintura acrílica, que é uma técnica bastante interessante porque me dá leveza, me dá espaço para poder criar. E como estou a desenvolver um projeto para uma exposição muito ligada a temas infantis, optei mesmo por conseguir, por lutar e garantir que esta técnica fosse da que eu mais desenvolvesse nos últimos 5 anos. E em termos de especialidade é difícil, porque para além de desenhador gráfico, designer gráfico, e estar a trabalhar no ensino das artes gráficas e a colaborar dentro do campo das artes gráficas, eu continuo a fazer pirogravura, continuo a fazer pintura em acrílico, pintura a óleo, algumas serigrafias e também desenho.
Portanto, eu neste momento tenho alguma dificuldade em assumir uma como a minha favorita, digamos assim, porque estou em estes campos e agrada-me pensar dessa forma. Mas, de qualquer maneira, de tudo que estamos a visualizar neste espaço, temos aqui apenas 2 exemplos, que são a pintura acrílica e alguma pirogravura. Podemos dizer que, olha, ele trabalha dentro do campo da pintura acrílica, porque é, na verdade, o que eu mais mostro aqui em Moçambique, fora as outras técnicas que pouco se vê e ninguém sabe, digamos assim, oficialmente quem é que faz, não é? Mas vamos assumir a pintura. Tá certo, vamos assumir a pintura e nós queremos também saber um pouco sobre a pirogravura e essa técnica de pintura acrílica. Pode nos apresentar um pouco? Queremos saber, na verdade, o que é isso de pirogravura, o que é isso de pintura acrílica. Será que Moisés pode nos apresentar um pouco dessas técnicas e dos quadros, também falarmos um pouco sobre tudo aquilo que tentou, na verdade, trazer nestes trabalhos? Perfeitamente, acho que o espaço é adequado, né? Temos aqui algum material e dá para explorar um pouco sobre isto e sobretudo a técnica, como é que eu trabalho e como é que as coisas são feitas e qual é o pensamento por detrás destas obras. Isso é muito importante para além daquela ideia de só pintamos porque pronto, temos que pintar. Não, eu trabalho com uma outra filosofia. Antes de qualquer exercício nesse prisma, há um trabalho de pesquisa, há um trabalho de escrita que eu faço questão de garantir, uma questão até documental. Como sabe, toda obra artística registra um tempo, registra uma época, não é? Portanto, é um documento válido para um período. Daqui a 200, 300 anos, nós vamos embora, mas a obra deve continuar e a obra continua aí. Então, nós temos que ter o cuidado de contar a história de cada trabalho, temos o cuidado de registrar cada trabalho, que é para depois as pessoas que tiverem que estudar, compreender e perceber a obra, ter sempre, digamos assim, um background seguro sobre como é que a obra foi construída e como é que foi feita. Este é o desafio que eu tenho levado a peito, porque de todas as escolas que eu passei e com os mestres que eu tive o privilégio de estudar, sempre me disseram que era fundamental termos o cuidado de documentar o nosso processo, porque há muito artista, há muitos artistas bons, há fenómenos, mas muitos deles às vezes pecam, principalmente no mercado nacional, que às vezes pecam por não fazer esse registro. Nós, quando procuramos saber deles, não existem, as obras não estão, digamos assim, catalogadas como deve ser, e isto dificulta o nosso acervo, não é? Portanto, por isso é que eu privilegio muito a questão da pesquisa, a organização textual, contar a história. Depois disso é que podemos evoluir para aquilo que as pessoas veem de uma forma mais em comunicação visual. Tá certo, então agora o Moisés vai nos ajudar a contar a história do seu trabalho. Então fica aí, não saia, porque temos muita novidade para te mostrar. Quem vai contar a história dessas artes, desses quadros que na verdade carregam uma vida, um sentimento, uma história que está por detrás de cada trabalho aqui patente. Moisés, conta-nos a história, já estamos aqui bem prontos. Bom, neste espaço eu tenho alguns quadros, algumas pirogravuras, como havíamos falado, e do qual eu faço um trabalho sobre ele. Deste lado, nós temos um trabalho que é um pouco para homenagem a um indivíduo que gostava muito desta música dos anos 80, não sei o que mais. E tivemos que construir esta tela em parceria com outro artista chamado Xavier Mbeve, e o quadro ainda estava em processo, mas depois tivemos que parar por causa do Covid, não é? Mas é homenagem e a técnica é mesmo, é acrílico, não é? Tanto sobre tela e depois a construção da imagem, não é? Portanto, é um trabalho bastante simples, mas é muito comum esta técnica para a produção de camisetes. Para a produção de camisetes, para a produção de chávenas, né? Da gravação, da transferência de imagem
para a tela, que é uma coisa que faz-se muito ao nível de serigrafias e não só. Portanto, também é daquelas técnicas que nós usamos muito para a construção de murais, de ideias que nós visualizamos aí na praça. Portanto, temos muito desse tipo de coisas, né? Depois temos este quadro, na mesma esteira. É um quadro que reflete uma curiosidade sobre esta obra, é que ela surge porque esta menina, que supostamente ninguém percebe que está aqui, né? Ela foi engravidada, né, pelo patrão. Ela era empregada do patrão, né? Foi engravidada e nunca disse. Portanto, a história ninguém soube até que ela decidiu contar a história na primeira voz, e é um processo que depois eu tive que abraçar e não sei o que mais. Então decidi contar esta história desta forma, mas a técnica que está aqui, diferentemente da primeira que nós vimos, esta é a técnica que eu estou a pesquisar já há algum tempo. Se vocês lembram-se, quando olhamos para uma obra de Malangatana, quando olhamos para uma obra do Naguib, quando olhamos para uma obra de Gemus, olhamos para uma obra de Mabunda, cada um tem a sua letra, não é? Tem um estilo característico, não é? Tem uma forma de expressão. E eu faço isto, portanto, tento sempre extrair como eu entendo, não é? As silhuetas de cada movimento, de cada corpo, para depois poder construir a história através de linhas e de desenhos. Portanto, é uma das características minhas. Idem para que nós visualizamos neste quadro. Aqui ainda utilizo mais alguma coisa para além da própria tinta, que é o carvão. Portanto, que é para desconstruir as formas e tentar elencar um movimento específico de expressão humana, quer dizer, que lembra alguma coisa, e nós entendemos, pronto, ali parece que tem uma pessoa, parece que tem aquilo, parece que tem aquilo. Portanto, estas ideias dão uma abertura de pensamento para não cansar um pouco, e nós sabemos que no fim do dia uma obra também tem uma função decorativa, e se nós levamos essa obra para uma sala de estar, para um lugar em que ela deve ser consumida e apreciada, quer em privado, quer em público, essa obra tem que ser capaz de falar, né? Na mesma esteira, esta obra já é muito mais particular, porque esta obra, ela retrata o meu início de pesquisa há 5 anos atrás para o projeto sobre crianças. Comecei a desenvolver isto, portanto, ao nível do bairro de Mafalala, onde o fenômeno das crianças é muito abundante. Nós vemos crianças em todo sítio, mas lembrei-me que também tive uma infância que gostava de lembrar-me como é que as pessoas hoje já não brincam, não é? Hoje em dia as crianças estão mais ligadas a outro sistema de brincadeiras, pouco se vive aquilo que a gente teve na nossa infância, e começa a reconstruir esta brincadeira com pneus, né? com este conceito mais nosso, mais típico, que não é só de Moçambique, também existe um pouco por todo lado, por as outras Áfricas e por outras Europas e por outros, mas é específico. Quando a gente olha para nós, na nossa infância, quem não brincou com pneu provavelmente não teve a mesma infância que os outros tiveram naquela época, que era muito salutar, né? Portanto, esta obra dá início a isto, e tem um conjunto já de mais ou menos 12, com esta história de crianças a brincarem, a contarem o seu processo, desde jogos na praia, a neca, né? A anchuva, a bola, etc. Portanto, são várias obras que na mesma sequência, no mesmo formato, na mesma técnica, não é? E depois tenho mais alguma coisa para mostrar, não sei se conseguimos visualizar. Ainda estou por terminar este projeto, portanto é um projeto que segue uma sequência igual à anterior que nós acabamos de visualizar, mas se nós tivermos o cuidado de observar em todos, existe a forma geral, a silhueta do corpo, mas depois há uma carga cromática de linhas de construção dentro de cada uma das formas. Por quê? Para além daquilo que falávamos da assinatura de cada artista, eu entendi que quando um moçambicano começa a construir a sua identidade, a nossa identidade foi construída através de alguns carimbos, algumas formas típicas, não é? Lembrarmos a cultura Maconde, não é? Em que há esta matriz muito forte. Não é que eu seja Maconde, mas foi importante nós compreendermos esse fenómeno, e depois eu perceber que, afinal de contas, dentro de cada um de nós existe muito mais para exprimir, existe muito mais para mostrar do que aquilo que as pessoas normalmente veem, não é? Então foi através desta técnica conseguir buscar estes elementos, conseguir construir essas formas, conseguir identificar-me, digamos assim, e sempre com cores um pouco mais quentes, não é?
mais expressivas, mais fortes, porque na verdade todos nós, não existem pessoas, tanto isto está explicado em termos psicólogos, que não existem pessoas normais, não é? Nós somos normais de forma normal, porque temos tristeza, alegria, emoções, não é? Portanto, neste quadro, nós fazemos questão sempre de identificar através da cor. Nos momentos em que eu estou, me calhar, um pouco mais triste, os tons cromáticos vão ser ligeiramente mais frios. Se eu estiver um bocadinho mais alegre, vão ser mais quentes. Portanto, eu vou me deixando seduzir, né? E deixar que as ideias me engravidem, e eu próprio vou passando por esse processo todo. E eu acho que é interessante colher estas formas todas, porque me permitem crescer enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Basicamente é isso que eu tenho para mostrar. E uma outra técnica, que é da pirogravura, que temos aqui, né? A pirogravura basicamente consiste em gravar sobre um suporte, e especificamente o suporte é madeira. A pirogravura funciona para madeira, portanto, e cada um grava como entender, né? Com a técnica da máquina de pirogravar, portanto uma máquina própria. Outros utilizam arame farpado, ferros, é sempre com ferro quente, que nós passamos o desenho, construímos as formas e depois passamos a demonstrar. Este exercício foi para fora de Moçambique por 5 vezes, não é? Portanto, me levou para fora de Moçambique 5 vezes, porque era uma das técnicas de tão antigas que ela é, perdeu de certa maneira algum espaço no mercado, e algumas instituições até académicas começaram a tender a recuperá-las, porque para além de ser econômica, perdura no tempo. Portanto, ela persiste por muito até destruir a madeira. Portanto, faço questão de sempre ter esta técnica para mim, porque me enriquece da mesma forma, e vou construindo as formas, os desenhos, a forma de pensar, e me seduz muito ter esta técnica, porque é uma das técnicas que funciona bastante, e a Escola de Artes Visuais ainda continua a produzir, e ainda bem. Portanto, basicamente são estas técnicas que eu tinha para mostrar hoje, partilhar convosco, e podemos conversar em torno delas, porque acho que ajuda bastante a compreensão daquilo que é a vida de um artista. Obrigado. Pois bem, deu para conhecer um pouco sobre as técnicas aqui apresentadas pelo professor Moisés. Estou mesmo encantado. Eu só observava para os desenhos, afinal de contas carregam consigo uma grande história. Entretanto, em gesto de tudo, umas considerações, professor Moisés, qual tem sido o feedback? Tudo que tem a ver com artes plásticas que Moçambique oferece como artes plásticas, sobretudo o que se fala fora deste país, ou talvez do continente africano. Pela passagem que eu tenho e a memória que eu tenho sobre os lugares que eu já pude trabalhar, em escolas e em museus, o feedback é muito positivo. Há artistas que abriram as portas, nós conhecemos essas pessoas que abriram as portas, e depois não houve continuidade. Então nós temos estado lá, e afinal de contas há muito mais para mostrar. A escola tem recebido e vai receber ainda este ano também muitos artistas, incluindo estudantes de outras escolas da África do Sul e da Europa, especificamente Portugal, que vamos fazer um projeto cá em Moçambique, em comemoração também dos 40 anos da Escola de Artes Visuais, e vamos desenvolver uma série de técnicas que vai ser interessante nós termos espaço para mostrar. E só para dizer que a arte está viva, as pessoas ainda reconhecem o nosso talento. Temos vários espaços, várias galerias em que nós conseguimos partilhar. Neste momento, como falei antes, as galerias continuam a mostrar as obras dos artistas, continuamos a inaugurar exposições, temos estado a fazer esse trabalho de uma forma muito intensa, e eu penso que é um sinal positivo. Portanto, estamos de parabéns, continuamos a trabalhar. Tá certo, muito obrigado, professor Moisés. A arte existe porque a vida não basta. E aqui no programa Prateleira Artística, onde as artes e a cultura ganham o seu espaço. Entretanto, não saia daí, fique bem ligadinho. Nós vamos observar um brevíssimo intervalo, mas fique bem ligadinho, porque no próximo bloco teremos o Zaman, que vai cantar para nós. Então, não saia daí. Até já.
O universo desportivo tem o seu lugar aqui às segundas-feiras. Sim, nós analisamos desde o basquete, Fórmula 1, ténis, xadrez, boxe e o desporto rei, o futebol. Aqui, os protagonistas contam e as análises também são bem feitas. Já sabíamos que íamos qualificar, era só uma questão. Então não perca FTV Desporto na sua TV. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, prendas de casamento com festas de arroz. Fernando Chiuri e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Olá, eu sou Emanuel Dionísio. Assistam a FTV, tornando a sua visão uma realidade. Estamos de volta depois de termos conferido o nosso primeiro intervalo, depois de termos conferido as primeiras emoções desta edição do Prateleira Artística. E como sempre, temos na nossa segunda parte, servimos os nossos queridos internautas boa música. Hoje não será diferente, porque afinal de contas é para a promoção da música moçambicana. E hoje temos o grande cota Zamani Boss, que vai cantar para nós e já está bem aqui ao meu lado, passo a lhe cumprimentar. Zamani Boss, seja bem-vindo ao programa Prateleira Artística. Obrigado. Está bem disposto? Estou bem disposto. Está tranquilo, a família está boa? A família está bom. Tá. Eu que só tenho constipação um pouco, mas fui convidado para vir na FTV, não pode deixar, não vir. Sim, porque para falar no microfone, o Cota Zamani Boss. E está aqui hoje o Cota Zamani Boss, já há bastante tempo ele vinha pedindo aquela oportunidade, dê-me só a oportunidade de poder mostrar aquilo que eu sei e posso fazer. Afinal de contas, esse espaço para a promoção da música moçambicana, o Cota Zamani Boss é músico moçambicano e gosta de tocar aquela música de raiz e demos aquela oportunidade, hoje está aqui para nos ajudar e para fazer grande festa aqui no programa Prateleira Artística. Afinal de contas, Cota Zamani Boss, eu tenho uma dúvida. Quando é que começa a tocar as guitarras? O Sumuni em Carmuno, estava a tentar ambunje? Eu comecei a tocar em 1973. 73? Em 1973. E aprendeu, como sempre, aprendendo com aquela guitarra de lata? Sim, sim, sim. Começou com aquela lata dele, lata. Sim, será que comprou, fez? Como é que aconteceu? Não comprei chuva, assim. Apanhou aquela lata ali. Lata e começou... Sim, de 5 litros. Sim. E recorda-se, Cota Zamani Boss, da primeira música que o Cota cantou? Wahemba Tawaka. Como é que é essa música? Combina na avó lá, Kaya Wahemba. Mas é assim, aquela música é... Maquine, a machaca é a mim, onde estão as minhas famílias? É a primeira música que gravei na REM. Ok. Sim. Certo. E segundo foi gravar Salanini. Salanini fala de quê? Despedir em casa. Quando sair tem que despedir em casa. Dizer família, vou no X. Com que quando as coisas lá não andar bem, lá, voltar para casa.
Certo. Sim, sim. Certo. E Kota Zamani nunca fez parte de uma banda ou sempre cantou a solo? Eu faço parte. Eu comecei a tocar em 1973. Eu entrou para entrar na África do Sul em 1984. Lá foi juntado com banda Malawane lá. Certo. Da banda de Malawi. Só que aquele grupo não estava integrado mesmo na música. Eles sempre andavam nos bebadeiros. Só era o único que eu sempre gramava tocar instrumentos, como viu. Certo. E Kota Zamani começou a fazer música para ganhar dinheiro ou era mesmo pela paixão, por amor? Bom, era para... Como eu gosto de tocar, mas com a sorte, eu tenho certeza que o trabalho que eu tenho, basta ter a pessoa que abraça meu trabalho, vou comer. Certo. Porque é preciso ter a pessoa que anda atrás do trabalho. E ser sozinho, assim, é como, por exemplo, um carro quando fica parar não sendo numa descida, assim, para precisar as pessoas para te ajudar a empurrar. Porque sozinho não pode arrancar. Certo, então... Empurrar e arrancar ao mesmo tempo não pode. Precisa ter pessoa que vai te ajudar a empurrar até pegar o carro. Tá certo. Então o Kota Zamani Boss está a dizer que é preciso ajuda, é preciso de quem, na verdade, olha e ajuda. Será que o Kota Zamani já lançou um disco ou ainda não tem nada no mercado? Não tenho no mercado, só que o mercado ficou em falências. Desde que começou essas coisas de piratarias, os editores também já não existem. Naqueles tempos que existia editoras, eu tinha editoras. Okay. Eu gravava ali em Premúsica, ali nos Sons da África de Moçambique. Okay. Mas quando começou essas coisas de piratarias, aquele brancos também entrou já na piratarias. Deixar de editar os músicos. Está a dizer que a pirataria trouxe fome para grande. Aqueles que viviam 100% da música. Grande mesmo. Só que aqueles que agora estão em frente, é custo de bolso dele. As pessoas acabam tirando o dinheiro deles e acabam investindo na música. É isso mesmo. Está certo. Tá certo. Olhando para 73, onde começou a tocar e cantar Kota Zamani e comparando com os momentos que nós estamos a viver agora, será que a música ainda tem mesmo a valorização? Bom, a música sempre nunca envelhece e a música sempre, os donos que postam nesse parte de música. Só que os nossos moçambicanos deixa de ensaiar a bandeira dele, vai ensaiar a bandeira dos outros. Porque está a ver, nos casamentos, nas festas, onde já não se toca muito aquele nosso marabenta. Só passa aí a tocar piano sul-africano. Está a ver? Eu vivi na África do Sul 16 anos. No rádio sul-africanos nem passa o música moçambicana. Na verdade isso... Não passa. Eu não sabia. Lá não passa. Mais ou menos que onde é que toca música moçambicana é aquele rádio chamado Gazanculo. Ali toca ali, mas não é sempre. Tá certo. Não é sempre que toca. Tá certo. Ao passo que cá no nosso país, somos aquela lição que lê no tempo colonial, os macacos imitadores. Que andava um homem aí a vender chapéu. Estava com calor, ali arranjou um sítio e descansar o calor. Então vieram os macacos levar aquele chapéu que andava a vender aquele homem ali e usar. Tá certo. Tá vendo? Então acabaram chamando macaco. Mas o nosso trabalho como músico é bom. Tá certo. Só falta as pessoas apostar. A música de Moçambique é uma música de muita qualidade. E já agora o Kota Zamani faz marabenta, pois não? Estou fazendo marabenta. Está a fazer marabenta. Todas as tuas músicas têm o mesmo gênero que é marabenta? É marabenta, sim. Nunca tentou fazer um outro gênero musical? Não.
Porque eu já tenho a noção de que basta apanhar um empresário. Certo. Eu vou chegar muito longe. E vai chegar muito longe com essa persistência, essa dedicação toda. Dá para perceber que o Kota Zaman é muito dedicado e persistente. Vai chegar longe. Vai chegar muito. Eu acredito que vai chegar sim muito longe. E se não chegar longe com esses obstáculos que está a ter, vai trazer um trabalho fantástico no fim das contas. Kota Zaman, afinal de contas, vai cantar quantas músicas? Vai nos oferecer quantas músicas hoje? São quatro números. 4 números que o Kota Zaman preparou hoje? Sim. E está suca, Vuto, vamos lá. Ei, vai se dançar. Eu ouvi dizer que o Kota Zaman toca, canta e dança. Será isso uma verdade? É verdade. É verdade, meu senhor. Vai cantar, tocar e dançar. E dançar Eu mesmo. já estou mesmo pronto, não é? Estou mesmo pronto para contemplar este momento final do nosso programa, porque estamos mesmo a tempo... Estamos mesmo com pouco tempo, sim, não é? Sim. Geralmente nós falamos pouco e atuamos mais. Portanto, sim. Hoje teremos mais uma edição de muita festa. Então, permita-me mais uma vez saudar a si que está aí, nos assiste através da TMT Posição 17. É para si também que está conectado a nós através da TV Cap Posição 353. Também a si que está aí nos assistir através do Facebook. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Deixa ficar o seu like, deixa ficar o seu comentário e partilha a nossa live. Quem não gosta de Kota Zaman? E vamos apoiar aquilo que é nosso, porque é aqui onde a arte e a cultura residem. É aqui onde a arte e a cultura ganham o seu espaço. Acima de tudo, para a promoção daquilo que é nosso, porque quem tem cultura tem identidade. E Marrabenta é nossa identidade. É Marabenta que nós vamos ouvir daqui a alguns minutos, porque o Kota Zaman vai cantar, dançar e fazer festa para nós aqui no programa Prateleira Artística. Então, não saia daí, você que está aí conectado a nós, não saia daí, não permita ninguém te distrair, porque a festa será enorme aqui no programa Prateleira Artística. Nesse programa que é nosso, que é vosso, que é de todos moçambicanos. Kota Zaman, já está tudo pronto. Sim, está. Estás preparado? Estou preparado, sim. Já posso chamar a banda para fazermos acontecer? Chama-la. Estou já à espera deles. Da banda. Sim, Portanto, sim. está aí o Kota Zaman, já deu a permissão, quero já chamar a banda para juntos fazermos aquela festa de sempre e te dizer que hoje o nosso programa estará a sabor de Marabenta. Semana passada tivemos um bom rock com Rui Michel. Para quem viu o programa, assistiu o programa, eu acredito que amou. E eu, em particular, amei muito. Agora quero chamar a banda e vamos fazer a festa. Roda a vinheta. Ele curilo, oh, ele mwananga, ami ele curilo, oh. Mwananga, ami ele curilo, oh. Mwananga, ami ele curilo, oh.
Aumi ele curilo. Oh. Ele mananga, aumi ele brilho. Oh. Ele mananga, aumi ele brilho. Oh. Wananga, mama nesse portine. Oh. Ele wananga, mama nesse portine. Oh. Ele wananga, aumi ele brilho. Oh. Ele wananga, mama na ye kwalele. Oh. Ele wananga, mama na ye kwalele. Oh. Boila kaya, mina na boila kaya, mina na boila kaya, mina na boila kaya. Mina na boila kaya, mina na boila kaya.
ninyenge. Mina ndapeti ninyenge. Betty ninyenge. Mina na Betty ninyenge. Mina na Betty ninyenge. Njendavuya. Leswi nga valelisa. Nikusala nini? Nafamba. Ekusapata katihlo. Lomu liyakukona. Lo swihambi khwati. Ningahawuya. Vataremukela vatswari va mina. Hi mata mambirhi. Ekusipfanisile mina.
Belaruse, Neo Caranho, Anhe Belaruse, Neo Caranho, Anhe Belaruse, Neo Caranho, Atawai Darai, Abana Mama Africa, Atawai Darai, Abana Mama Africa, Atawai Darai, Abana Mama Africa. Atawai Darai, Abana Mama Africa. Anhe Belaruse, Neo Caranho. Belaruse, Neo Caranho, Atawai Darai, Abana Mama Africa, Atawai Darai, Abana Mama Africa, Atawai Darai, Abana Mama Africa. Anhe Belaruse, Neo Caranho, Neo Pluragama Palafeni. Enquanto o menino é pereço, a mulher se mangatela pereço. Enquanto chega de pereço, eu vou calhar a Rússia. Meu caralho, não traga uma palafene. A mataula, a bapimia 5 medicar. Vai ficar a cadeia medicar. A matetele não. A bapimia 5 medicar. Vai ficar a cadeia medicar. Atekele abapimila 5 medical basukela kadeje medical ateke amafura yakozinyo abapimila 5 medical basukela kadeje medical ashingonyo xandapa mafura ekukaliwa harusi no karati no dura ka mafalafeni. Africa, see you in China.
loko ni olova na wena nitapfuniwa imanishano. 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 Dio ini tana yote. Loko ni Diana na wena nitapfuniwa imanishano. Loko ni Diana na wena nitapfuniwa imanishano. Loko ni Diana